Minha visita a Paranapiacaba, essa cidadezinha é verdadeiramente cativante, pois seu charme reside na habilidade de nos transportar para um passado encantado, onde o tempo parece ter congelado e as histórias ecoam em cada esquina. Enquanto percorria as ruas antigas e contemplava os trilhos, fui impactado pela presença marcante de diversos trens abandonados que pontuavam a paisagem. Entre eles, um em particular capturou minha atenção de forma única, despertando em mim uma intensa curiosidade sobre sua história e importância. Ele era nada mais nada menos que um Série 100. Este foi o primeiro trem elétrico utilizado em larga escala no Brasil, marcando um importante avanço no transporte ferroviário do país. Imagine-se caminhando pelos trilhos da cidade e de repente deparar-se com essa relíquia. Sua elegância e imponência evocam admiração e fascínio, transportando-nos aos primórdios da eletrificação ferroviária e lembrando-nos do impacto revolucionário que trouxe ao transporte de passageiros e cargas. Essa descoberta não é apenas uma peça de museu, mas um símbolo vivo do progresso e inovação que moldaram a história ferroviária brasileira. Ainda é possível ver as cores amarelo e azul, as mesmas cores vistas num trem na luz em São Paulo e que hoje está nesse pátio em Paranapiacaba. Neste mesmo pátio havia mais trens dessa série e outros misturados aguardando restauração. No entanto, a ação da brisa da serra causou a deterioração da maioria deles, levando à sua retirada. Devido à estrutura feita de aço carbono, os carros da série 100 eram mais suscetíveis à corrosão e desintegração quando expostos à umidade, em comparação com os feitos de aço inox. Até onde sei, existem apenas 2 carros desta série abandonados nos pátios ou aguardando restauração. Um deles está aqui em Paranapiacaba, enquanto o outro encontra-se no Rio de Janeiro, na estação Barão de Mauá, antiga Leopoldina. Atualmente, o ER-1001 encontra-se em uma linha de uma das plataformas da estação Barão de Mauá da Estrada de Ferro Leopoldina, exibindo sinais de ferrugem e abandono, juntamente com outros equipamentos históricos removidos do engenho de dentro devido à construção do estádio. Em 1987, foi iniciada uma importante ação de preservação do primeiro trem-unidade elétrico que circulou no Brasil, em comemoração aos 50 anos da eletrificação. Uma composição de 3 carros da série 100 da Metropolitan Vickers foi minuciosamente restaurada nas oficinas de Deodoro, mantendo fielmente o aspecto original tanto interno quanto externo, conforme era em 1937. Recebeu a pintura original, com creme na parte superior, azul na inferior, e a inscrição "Central" em bronze acima da porta central do carro. Esta foi a primeira e única iniciativa de preservação de um exemplar de trem suburbano, embora não tenha sido mantida ao longo do tempo. A composição realizou apenas uma viagem, durante um evento comemorativo dos 50 anos da eletrificação, e nunca mais teve contato com a rede aérea desde então. Dentro de um vagão de segunda classe da série 100, os passageiros se deparavam com bancos de madeira simples e despretensiosos. Esses assentos não ofereciam muito conforto, refletindo a natureza utilitária desses trens. A simplicidade era evidente em todo o ambiente, os acabamentos eram básicos. O layout do vagão era direto, com corredores estreitos separando os bancos de passageiros. Não havia luxo, apenas espaço suficiente para acomodar o maior número possível de viajantes. Embora esses trens tenham desempenhado um papel crucial na história das ferrovias, oferecendo uma maneira acessível de viajar, os passageiros de segunda classe certamente experimentavam uma jornada mais gastante e funcional do que seus colegas de primeira classe. Os vagões de primeira classe apresentavam bancos horizontais, sendo que alguns eram estofados com almofadas de couro. Além disso, contavam com iluminação no teto e ventiladores para proporcionar maior conforto aos passageiros. Mas sua estrutura se desfaz ao vento, preservação esquecida num triste lamento. Que cada batida do relógio seja um apelo, para proteger o que resta desse elo. Que a preservação se erga como um farol, iluminando o caminho para um futuro leal. Mas como podemos falar em preservação quando nem mesmo a estação, que é uma riqueza histórica, está sendo preservada? Hoje em dia, quem passa em frente à estação da Leopoldina, no centro do Rio, chega a se assustar com o estado de má conservação do prédio. Mas uma decisão da Justiça pode mudar esse cenário. A Justiça Federal condenou a Supervia a restaurar a estação Barão de Mauá, a nossa conhecida Estação da Leopoldina. Um parecer do Ministério Público Federal identificou rachaduras e infiltrações na estrutura, sem contar as pichações, que estragam o patrimônio histórico e cultural. A estação é uma das mais antigas do país, inaugurada em 1926.
desde 2008 é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na decisão, o juiz Paulo André Espírito Santo diz que o estado atual da Leopoldina é de dar vergonha e determinou que a Supervia comece obras emergenciais dentro de 90 dias, sob pena de multa diária de R$30 mil. O juiz ainda criticou a prática da Supervia, que até 2015 alugava a estação para a realização de festas. A Supervia informou que vai recorrer da decisão e que o contrato de concessão com o governo do estado determina que a empresa cuide apenas do piso térreo da estação, que se restringe às vias, plataformas e gare. As estações de trem oferecem um cenário interessante para festas rave devido à sua atmosfera industrial e espaço amplo, que permite uma configuração criativa para palcos, luzes e decoração. Além disso, a localização muitas vezes isolada dessas estações contribui para uma experiência imersiva e afastada das restrições típicas de espaços urbanos. As festas de música eletrônica na antiga estação da Leopoldina, no centro do Rio, chegaram ao fim após a trágica morte de um jovem de 22 anos durante o evento realizado na segunda-feira 19 de Carnaval. Suspeita-se que o rapaz tenha consumido drogas sintéticas, comuns nesse tipo de festa. O evento ocorreu mesmo contrariando o parecer do Corpo de Bombeiros. Diante desse ocorrido, o Ministério Público do Rio de Janeiro determinou o fechamento e cessação das festas na estação. É fascinante poder comparar fotos antigas com a paisagem atual e observar as mudanças ao longo do tempo. Decidi comparar várias fotos mostrando o antes e o depois de várias estações ou lugares, mas selecionei uma em especial que considero bastante interessante. A foto em questão faz parte do acervo de Marcelo Almirante e retrata o trem da Central do Brasil passando na ferrovia sobre a Avenida Francisco Bicalho, no Santo Cristo, nos anos 50, possivelmente em 1957. É uma imagem fascinante, destacando o antigo Série 100 Metropolitan Vickers, cruzando o viaduto Lauro Miller sobre o canal do Mangue no Rio de Janeiro. Para quem não está familiarizado, o viaduto Lauro Miller está localizado na Avenida Francisco Bicalho, próximo à estação Leopoldina, no Rio de Janeiro. Se você já visitou o Rio ou reside na cidade, é provável que já tenha passado por esse viaduto em algum momento. Apesar de sua importância histórica e localização central, o viaduto Lauro Miller muitas vezes passa despercebido pela maioria das pessoas. Apesar de estar situado em uma área de grande movimento, muitos não notam sua presença ou não estão cientes de sua significância na paisagem urbana da cidade. Como vocês podem observar, a foto foi capturada deste ponto específico. E desde então, a paisagem passou por mudanças consideráveis. No entanto, ainda é possível identificar vestígios do passado, como a sinalização ferroviária na ponte, que permanece até hoje. A arquitetura local com seus blocos e tijolos permanece inalterada, assim como a ponte em arco que pode ser vista em algumas fotos antigas. Além disso, os balaustres de concreto no entorno do rio também estão presentes e passam despercebidos por muitos, apesar de terem mais de 100 anos de história. Esses elementos são testemunhos silenciosos do passado, enraizados na paisagem urbana em constante transformação. Essa foto foi inspirada em uma outra foto antiga que registra a inauguração do viaduto em 12 de novembro de 1907, coincidindo com a eletrificação dos trens de subúrbio. Se você observar com atenção as fotos, verá alguns números na ponte que tentei localizar para descobrir o que representam ou o que está escrito neles. Pelo Google Maps, é possível verificar que há um número de 1906 na ponte, o que indica que ela foi construída neste ano. E a inauguração só um ano depois, em 1907. É realmente fascinante encontrar esses registros ou verdadeiros tesouros escondidos na cidade, muitas vezes despercebidos pela maioria das pessoas. Só não consegui verificar este número ou compreender o que está escrito nele. Se você é da cidade e sabe a descrição, por favor, compartilhe nos comentários. Quando entrei no trem para verificar se era da classe 1 ou 2, fui surpreendido pela cena inesperada. Deparei-me com móveis espalhados pelo seu interior. Foi então que percebi que se tratava de um antigo Série 100 da Central, fabricado pelo Metro Camel, transformado em um carro de socorro, daí as modificações incomuns.
Após sua aposentadoria em 1983, alguns trens-unidade foram encaminhados para São Paulo, onde um deles desempenhou o papel de trem de manutenção da rede aérea para a CBTU e a CPTM. Outros carros foram brevemente utilizados pela MRS Logística como trens de apoio antes de serem desmontados. As unidades remanescentes permaneceram no Rio de Janeiro, transformando-se em trens de manutenção da rede aérea para a CBTU, o Flumitrens e a Supervia. Um carro foi enviado para a unidade regional da RFFSA no Rio Grande do Sul e desempenhou um papel crucial na implantação do metrô de Porto Alegre. Desde 1985, esse carro tem sido dedicado à manutenção do metrô e passou por uma revitalização em 2010. Os dias desses trens de manutenção de rede aérea estão contados, pois a CPTM está introduzindo novos veículos especializados para essa função. Os trens de manutenção de rede aérea são usados para garantir o bom funcionamento e a segurança das linhas ferroviárias eletrificadas. Eles realizam uma série de tarefas, incluindo inspeção, reparo e substituição de componentes da rede elétrica que alimenta os trens, como os cabos, isoladores e dispositivos de fixação. Em 1904, os primeiros estudos visando a eletrificação da estrada de ferro central do Brasil foram iniciados. O aumento constante dos preços do carvão, usado como combustível nas locomotivas a vapor, combinado com o crescimento da demanda de passageiros nos subúrbios do Rio de Janeiro, levou a administração da central a considerar a eletrificação da ferrovia como uma solução para reduzir os custos operacionais e melhorar a eficiência do serviço. O bonde não pode dar mais serviço que o atual. Com as ruas congestionadas, ele, o herói do passado, quase não pode abrir caminho. E se o seu número fosse aumentado, haveria filas de bondes tão longas que impediriam o trânsito. Após uma tentativa mal-sucedida em 1909, na qual um projeto licitado pelo governo federal foi cancelado, a pressão para eletrificar as linhas suburbanas aumentou ao longo da década de 1910, culminando na apresentação do primeiro projeto completo de eletrificação em 1918. No entanto, o término da Primeira Guerra Mundial trouxe consigo os desafios de reconstrução na Europa, dificultando o acesso a recursos e equipamentos necessários para o processo de eletrificação. Em 1920, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro deu início a um amplo projeto de eletrificação em 45 quilômetros de suas ferrovias. Os testes inaugurais ocorreram em 24 de outubro de 1921, e a eletrificação foi oficialmente inaugurada em 23 de junho de 1922. Há 100 anos, a cidade de Louveira era palco de um dos principais acontecimentos da história ferroviária mundial, a viagem do primeiro trem elétrico por uma grande ferrovia da América do Sul. O curto trecho entre Louveira e Jundiaí, percorrido por uma locomotiva da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, dava início a um novo momento, o uso de energia elétrica para movimentar os trens. Até então, somente a chamada Maria Fumaça, ou as locomotivas a vapor, cortavam o país levando passageiros e cargas. O sucesso desse empreendimento aumentou ainda mais a pressão sobre a Estrada de Ferro Central do Brasil no Rio de Janeiro para dar início ao seu próprio plano de eletrificação o mais rápido possível. Em 30 de novembro de 1920, o governo federal aprovou o Decreto Federal, autorizando o início no projeto para substituir a tração a vapor por tração elétrica nos subúrbios da Estrada de Ferro Central no Rio de Janeiro. O projeto de eletrificação nos subúrbios da Central, finalmente aprovado em 1933 naquele ano, o governo federal autorizou uma grande licitação para eletrificar 334 quilômetros de linhas, incluindo o fornecimento de trens. Diversas empresas participaram da concorrência, incluindo a Metropolitan Vickers, a General Electric, a Siemens e outras. Após a análise das propostas, a empresa Metropolitan Vickers foi selecionada como vencedora, apresentando uma oferta irresistível para a implementação no projeto. Apesar de protestos das empresas derrotadas como a General Electric, que já teve sua reputação manchada por um escândalo de corrupção no Brasil, durante o período de 1922 a 1926, na época, foi aprovado um contrato de $25 milhões com a General Electric para a implementação de um sistema de eletrificação nas ferrovias suburbanas no Rio de Janeiro, operadas pela Estrada de Ferro Central. O governo de Bernardes alegou ter usado a quantia para adquirir armas, munições, combustível e insumos para as Forças Armadas combaterem as revoltas tenentistas durante o estado de sítio ocorrido em seu governo, embora nunca tenham sido apresentados documentos e relatórios que comprovassem o uso dessa quantia para essa finalidade.
Contudo, o projeto foi interrompido e, eventualmente, cancelado em 1926, e o dinheiro destinado ao financiamento para o contrato desapareceu sem explicações. O escândalo envolvendo o desaparecimento da grana destinados ao projeto de eletrificação serviu como mais um catalisador para a queda no governo da época. Seguindo a Revolução de 1930, a iniciativa de eletrificação ganhou nova vida e se estabeleceu como uma das prioridades de Getúlio Vargas, que ascendeu ao poder durante o que ficou conhecido como a Era Vargas. O contrato com a empresa vencedora Metropolitan Vickers foi assinado em 14 de março de 1935. Considerando sua experiência na eletrificação da ferrovia Saltire Railway, em Londres, a Metropolitan Vickers sugeriu aos engenheiros da central o fornecimento de trens unidade elétricos, com formação de 3 carros sendo reboque cabine e motor, que permitiriam acoplamentos de tração múltipla de 6 e 9 carros. Os carros foram fabricados pela Metropolitan Vickers em Londres e transportados de navio para o Brasil. Imagine a sensação de ver esses trens chegando no navio, com seu design moderno e tecnologia avançada, prontos para serem integrados à malha ferroviária brasileira. É uma cena que certamente enche o coração de orgulho e esperança, mostrando que o Brasil está avançando em direção a um futuro mais conectado e desenvolvido naquela época. O primeiro trem foi entregue em dezembro de 1936, tendo efetuado sua primeira viagem de testes em 21 de dezembro daquele ano. No dia 10 de julho de 1937, um marco histórico ocorreu na cidade no Rio de Janeiro, a inauguração da eletrificação, e um Série 100 andava pelas linhas no subúrbio da Estrada de Ferro Central, entre as estações Dom Pedro II e Madureira. Foi um grande feito para a época, e uma solução para o crescimento populacional pelo qual passava a então capital nos anos 30. A Estação da Mangueira marcou o início das operações de trens elétricos da EF Central, ganhando o apelido de Estação Primeira de Mangueira em razão disso. Hoje em dia encontra-se como a 4ª estação após a Estação Central do Brasil. Sua capacidade de aceleração e frenagem era inegavelmente superior aos trens a vapor. Além de serem capazes de cumprir os horários, eles tinham uma velocidade máxima de 70 km por hora. Vale ressaltar que, apesar das linhas e das especificações da rede elétrica permitirem velocidades de até 100 km por hora, as retificações realizadas anos antes determinavam a velocidade máxima de 70 km por hora para esses trens. Imagine essa cena hoje em dia. Você está indo para casa e, ao chegar à plataforma, se depara com 2 opções de trens, um moderno trem elétrico de um lado e do outro, um nostálgico trem a vapor. Qual você escolheria? Era realmente incrível testemunhar essa cena naquela época, quando os trens elétricos da série 100 compartilhavam espaço com os trens a vapor, uma situação comum até os anos 50. Após sua estreia em 10 de julho de 1937, a série 100 rapidamente expandiu sua frota de 3 trens para 60 no ano seguinte e chegando a 90 em 1948. Inicialmente divididos por classes 1 e 2, a classe média embarcava na composição 1, enquanto a classe baixa nos subúrbios utilizava a composição 2, que oferecia menos sofisticação. Com a inauguração de novas estações e o crescimento contínuo da população, os trens de subúrbio passaram a operar em uma única classe devido ao aumento da demanda de passageiros transportados. Em 25 de março de 1938, no Rio de Janeiro, um trem da série descarrilhou enquanto se aproximava para entrar na estação central. O acidente ocorreu após o trem passar sobre um aparelho de mudança de via que foi acionado prematuramente pelo operador do controle de tráfego. Este foi um dos primeiros acidentes graves envolvendo um trem-unidade elétrico no Brasil, porém não resultou em feridos graves. Tudo estava progredindo perfeitamente com o crescimento das estações e a expansão da via quando apareceu a Segunda Guerra Mundial. Com a Metropolitan Vickers envolvida no esforço de guerra britânico na Segunda Guerra Mundial, o contrato com a central é abandonado pela empresa. A Segunda Guerra Mundial e o seu rescaldo fizeram com que a frota ficasse sem peças suficientes de reposição. A Segunda Guerra Mundial teve início em 1939 e durou até 1945. Durante esse período o número de passageiros aumentou, fazendo que os carros chegassem a transportar mais de 4 vezes o número máximo de passageiros estipulado no projeto. Esse peso excessivo ocasionava desgaste nos trens mais rápido que o normal, isso causava danos em seus truques preparados para uma quantidade menor de passageiros que rachavam, em seus motores de tração que sobrecarregados, superaqueciam e queimavam, contribuindo para o aumento de acidentes. Com isso, a população passou a apelidá-los de cacarecos.
E o maior trabalho do carioca é chegar ao seu trabalho. E não adianta nada ficar nervoso. A essa altura, o anjo da guarda dos passageiros desceu um ponto antes que ele não é bobo. Apesar das reformas emergenciais, que incluíram a substituição dos truques de ferro fundido por truques de aço e a atualização nos motores de 175 HP para 225 HP, a série 100 foi gradualmente deixada de lado em favor das séries 200 e 400, que foram adquiridas entre 1954 e 1964. Os trens da série 200 consolidaram o uso para o transporte suburbano nas linhas da Central. Mas alívio só viria nos anos 60, quando entre 1964 e 1965 chegariam as 60 composições da série 400, fabricados no Brasil pela FNV com equipamento elétrico da General Electric. Como resultado, alguns trens da série 100 foram cedidos para os subúrbios de São Paulo e Belo Horizonte. Em 1963, apenas 46 trens unidade estavam em operação. Série 100 acabou envolvido em vários acidentes. Alguns foram os maiores acidentes ferroviários brasileiros. 27 de fevereiro de 1951, Nova Iguaçu. Colisão entre trem série 100 e um trem de longo percurso com carros de madeira. 4 mortos e dezenas de feridos. 4 de março de 1952, acidente ferroviário de Anchieta. Após a quebra de um trilho, um trem de passageiros de longo percurso com locomotiva elétrica e carros de madeira chocou-se lateralmente com um trem série 100 que seguia em sentido contrário na via paralela. Saldo de 119 mortos e mais de 250 feridos. Rapidamente se tornou manchete nos principais jornais no mundo inteiro. Traduzindo o que o locutor estava falando foi que no Brasil, uma enorme pilha retorcida de destroços marca o local onde 2 trens bateram de frente. Um deles, um moderno expresso de aço, cortou os vagões de madeira. Os trens mergulharam um no outro a 80 km por hora no centro desta ponte. 102 mortos e mais de 200 feridos no pior desastre ferroviário que o hemisfério ocidental já viu. O Brasil não apenas ficou conhecido só por esses acidentes, mas também pelos surfistas de trem que surgiram na época, chegando até a serem destaque na revista Life. Recentemente, uma das maiores revistas norte-americanas, a Life, publicou esta reportagem sobre os surfistas ferroviários. A revista lembra que só em 1988 morreram 144 surfistas. É verdade que muitas pessoas associam que o surf de trem só começou nos anos 70 ou 80, porém, sua origem remonta ao início do século XX, por volta de 1900, quando os trens a vapor estavam em uso. Nessas condições, com os trens superlotados, os passageiros muitas vezes precisavam subir nos vagões, criando uma oportunidade para essa prática. No entanto, é importante ressaltar que naquela época, não havia eletrificação nos trens, como nos dias atuais. A série 100 não foi exceção a esse fenômeno. Com menos trens em circulação e um aumento significativo na população, muitos trabalhadores dependiam de transporte ferroviário para chegar aos seus destinos. Isso resultava em vagões frequentemente superlotados, levando alguns passageiros a buscar alternativas, como subir nos tetos nos vagões. A prática se tornou uma febre no Brasil durante os anos 80 e 90. No início da década de 90 a situação era tão alarmante que o Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro chegou a recolher um corpo eletrocutado por semana. Se eles encostarem, até chegarem próximo a esse cabo, a energia já é transmitida para eles, passa a corrente elétrica por eles, eles levam um choque e ficam torrados. O governo também criou um departamento de polícia para pegar os surfistas ferroviários. O surf ferroviário nos anos 80 e 90 esteve ligado com as condições que jovens brasileiros tinham com o desemprego, falta de estudo e assistência social no estado, que gerou um sentimento de tédio e depressão entre os jovens. Isso fez com que muitos iniciassem a prática do surf ferroviário em busca de um sentimento de adrenalina e estilo de vida rebelde. O trem não tá cheio só para ele, tá para todo mundo. Pessoas mais idosas que têm até muito mais dificuldade de disputar um lugar no trem, conseguem se acomodar. Mas na verdade a gente sabe que não é isso. É uma coisa de prazer mesmo, né? Da idade deles. E a idade varia entre 16 a 20, 21 anos. Os surfistas são ariscos como gatos. Para capturá-los, os policiais ferroviários não usam uniforme. Mesmo assim, os surfistas tentam escapar. A Indonésia resolveu adotar uma medida drástica contra os surfistas de trem.
Funcionários das ferrovias estão instalando bolas de concreto para evitar que as pessoas viajem ilegalmente nos tetos. As bolas ficam a menos de 1 metro acima dos vagões, nos pontos de entrada e saída das estações. O porta-voz da companhia ferroviária defendeu a medida. Nós tentamos de tudo, até colocamos arame farpado nos tetos, mas nada parece funcionar. Quem sabe isso consiga, disse o porta-voz. O surf nos trens diminuiu ao longo dos anos devido a vários fatores, incluindo o aumento da conscientização sobre os perigos envolvidos, a aplicação de medidas de segurança mais rigorosas pelas autoridades ferroviárias, a modernização nos sistemas ferroviários e mudanças sociais e culturais que levaram a novas formas de entretenimento. Embora casos isolados ainda possam ocorrer, a prática não é mais tão difundida devido à preocupação com a segurança e à conscientização sobre os riscos. Muitos preservacionistas lamentam o abandono de carros e locomotivas pelo Brasil, reconhecendo que nem tudo pode ser preservado. No entanto, defende-se que ao menos um exemplar de cada tipo deveria ter sido conservado como parte importante da história no transporte no país. A eletrificação da central no Rio de Janeiro foi a primeira a ser utilizada para tracionar trens elétricos nos subúrbios no Brasil. Embora não tenha sido a primeira eletrificação ferroviária no país, foi pioneira nesse tipo de uso. Outras ferrovias, como a Sorocabana, Rede Mineira e Santos Jundiaí, demoraram pelo menos mais 8 anos para implementar sistemas elétricos. O TUE, Trem Unidade Elétrico Série 100, utilizado na central em 1937, composto por 3 carros em cada comboio de subúrbios, deveria ter sido preservado, seja em condições de uso ou em um museu, para ser apreciado por aqueles interessados no assunto.